A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Black Friday freta, muito mais motivos para você comprar melhor. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila Cia da Saúde, venha para o Spoleto Nação Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos nós, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. E The Nose Mustache Pub. Arraste os tímpanos, estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que eu sei que não gosta de coisas pequenininhas. Não gosto? Você não gosta de coisa pequena? Você gosta de coisa grande? Não, depende. As coisas pequenas te assustam? As nano? As nano. Nano. Você já viu coisas... Olha, eu não tenho noção do que seja essa tal de nanotecnologia. Eu tava conversando Eu acho que com o ninguém nosso tem. convidado. Ninguém sabe direito o que é isso. Eu acho aí. que não sabe. Eu acho que não. Tu entende de Não, nanotecnologia? eu já ouvi falar, mas acho que ninguém entende esse negócio. É difícil. Eu acho que nem eles que trabalham com isso entendem. Será que ele não entende? Entendeu? Eu acho que é, entendeu? Porque é muito complexo o negócio. Eu vi um vídeo de uns drones que matavam pessoas. Você viu esse vídeo? Uma campanha mundial. Não, isso é verdade. Não é mentira. É Não, mentira. o Ó, vídeo é viu? mentira. Ó, quando fala, ainda falam errado. Entendeu? É mentira. Não, mas eles falam no vídeo que é mentira. É? Né? Que o vídeo é mentiroso, mas era pra alertar o que dá pra fazer. Ah, não, isso é impossível. É? Isso não dá pra fazer, não. Não dá? Não. Tá, quem tá aqui hoje, Pitbull? Hoje a gente conversa com ele, que é natural aqui da terrinha, mas atualmente está morando em Brasília. Ou seja, ele levou a nanotecnologia para Brasília. Ou a nanotecnologia levou ele pra Brasília? Não sei, né? Eu acho, É, que, os pois é. os dois, né? Dois. Mas ele também contribui pra nano. Acho que assim, é meio a meio. Leandro Antunes Berti. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Piti. O que é a nanotecnologia? A nanotecnologia... Dá pra explicar? Tipo assim, falar a nanotecnologia não, é isso. Sim, facinho, sim, é bem fácil, fácil. Sim. Não, a nanotecnologia, na realidade, é a engenharia da vida. A engenharia da vida. Esse é um termo bastante interessante pelo seguinte, tudo que tem dentro da gente tem nanotecnologia, tudo que constrói o ser humano, a natureza usa a nanotecnologia como uma ferramenta para construir todas essas coisas. Então eu vou começar com um exemplo bem prático. Por que o nosso sangue é vermelho? Porque tu tá me perguntando? Isso? Eu não sei, né? Porque tem glóbulos Tem nanotecnologia vermelhos, no sangue? Tem, exatamente. Dentro do sangue existem as hemoglobinas. Dentro da hemoglobina, que é uma maquininha molecular, você tem as M's, que são moléculas organometálicas. Ou seja, são orgânicas e com centro metálico. Qual é o centro metálico dela? Ferro. Por isso que o sangue tem cheiro de ferro? Por isso que o sangue fica vermelho, porque ele oxida. Nossa, até pra isso tem explicação, Você viu? Olha aí, gente. Então a minhoca, por exemplo, tem outros bichos, tem outros tipos de sangue, outras cores. A minhoca tem sangue verde. Porque ela tem 2 centros de ferro e tem mais algum outro elemento químico que faz a coloração ficar verde. Mas daí você tá falando de química, tem a ver com nanotecnologia? Tem, muito a ver. Física, química, mistura tudo, Leandro? Mistura tudo. Na realidade, a nanotecnologia ela usa a biologia para entender o fenômeno e conseguir, de certa forma, fazer uma versão simplificada, né? Utiliza a química para construir essas estruturas, no caso, né? E também utiliza, no caso da física, para otimizar e entender o fenômeno. Então a concepção de que nanotecnologia é micro-robozinhos pequenininhos? São nanorobôs, na realidade. Micro é menor ainda? É maior. Micro é maior. A nano é menor que micro. A nano, assim, para ter noção do tamanho de nano... Nano, vai. O fio de cabelo é 10 mil vezes maior do que um nano. O globo branco é 1000 vezes maior que nano. Um fio de cabelo é 10 mil vezes maior que um nano. Isso. Tem algo menor que um nano? Tem angstrom, que daí já já começa a ir mais para... Pico é menor? A questão das moléculas. Pico é menor que nano. Pico é menor que nano. Olha o Marlon! Bem, hein? Botou unidades bem. de medida nano, ele botou no Google. Fiz eletrônica, né? Fiz eletrônica. Milimicro, nanopico, quilomega, gigatera.
Tá, mas, ô Leandro, Verdades. tu és formado em engenharia de computação, Sim. tá? E que tem tudo a ver com nanotecnologia. Não tem alguém que não se forme em engenharia de computação Não, pode trabalhar com nanotecnologia? Não, na verdade pode e deve. A nanotecnologia é transversal, ela atua em todas as áreas, inclusive ética, né, e questões sociais. Não, aí complicou tudo. Não, ela tem abrangência, na realidade é uma mudança de paradigma. Se você pensar em mudança da forma como a gente faz as coisas hoje, a nanotecnologia está mudando tudo isso. Então, por exemplo, vocês têm na mão aí um dos maiores sucessos da nanotecnologia, sucesso comercial, de inovação de verdade, que é você transformar um produto em nota fiscal em milhões de nota fiscal. Isso é inovação de verdade, né? Então, o celular, por exemplo. O celular só é possível, no caso, ele existir dessa forma porque tem nanotecnologia. Porque todos os chips que você utiliza da nanotecnologia como ferramenta para construir o chip e deixar ele mais potente a cada tempo aí que passa. A evolução da informática em si é um resultado disso. Ela é dependente exclusivamente da nanotecnologia. Mas quando iniciou a nanotecnologia em tudo isso? É A recente? nanotecnologia, É não, antiga? Faz tempo já. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Richard Feynman, que é um físico americano que já faleceu. E ele lá em 56 ele já falava em você... falava que deu uma palestra, na verdade falando que lá embaixo tem muito espaço ainda. Lá embaixo o quê? Lá embaixo, numa escala, vamos dizer assim. Tá, nessa descer. escala. Então você conseguir descer a escala e colocar toda... Na época, né, falando da enciclopédia Barça, né? A gente não vai saber nem o que é enciclopédia Barça. Essa eu sei, essa eu estudei, eu conheço. Mas a enciclopédia Barça, toda ela colocar na cabeça de um alfinete, por exemplo. Você conseguir reduzir toda aquela informação e colocar na cabeça de um alfinete. Eu acho maravilhoso, por exemplo, todos os jogos de Atari cabem num disquete. Isso. Eu acho maravilhoso essas coisas, assim, quando chega nessa... Né, tu sonhava com aquilo a vida inteira. Então, isso só foi possível com a evolução de materiais e nanotecnologia para você conseguir colocar tudo isso dentro de um chipzinho. Isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com essa tecnologia de processadores quânticos? Isso é nanotecnologia? A questão quântica, ela passa por outra nanotecnologia. coisa? Não, ela passa por nanotecnologia, mas quântico ela tem um pouco diferente, porque você começa a trabalhar com qubits, né? Que são bits quânticos, né? Que você então tem valores de 1 e 0 no mesmo, assim, na mesma situação, e quando você trabalha... Tá todo mundo entendendo tudo, cara. Eu estou tentando explicar da maneira mais fácil, mas é que quântico é um negócio um pouco mais complexo. Eu tô de boca aberta aqui, sem saber Não, o cara que tá nada. ouvindo, o cara que liga o rádio agora. Deve estar, né? Quântico, Maluco, né? O que ele tá sistemático. falando, né? Quântico, né? Mas realmente, assim, a questão que a gente está enfrentando agora na computação é que os materiais atuais estão chegando numa barreira que você não consegue mais controlar as propriedades físicas. Começa a entrar em física quântica. Você não consegue mais evoluir com o que tem? Com o que tem, não. A gente vai ter que usar outros tipos de materiais. Entendeu? A sílica, essas coisas. Isso aí já não dá mais. Não, aí já começa a usar nanotubo de carbono, já existem chips com nanotubo de carbono, já existem main store, que é um outro tipo um tipo de processamento, um tipo de elemento que você consegue processar, computar, no caso, e armazenar a informação ao mesmo tempo. Então você tem essas Vai chegar no momento, por tempo, exemplo, que como sinapse, sabe, do cérebro, uma coisa parecida. Mas vai chegar no momento de evolução, Leandro, que, por exemplo, o hardware não vai importar mais? Não, o hardware vai importar muito ainda. Isso Mas, por exemplo, chega um momento que o hardware vai ser tão potente que o software nunca vai utilizar ele? Não, na realidade o que a gente vai chegar no ponto, e aí tem empresas já fazendo isso com bastante agilidade, a própria Microsoft, por exemplo, consegue colocar 1 bilhão de terabytes, tá, dentro de uma gota com DNA, por exemplo. Ele consegue guardar a informação dentro do DNA. Então, e já colocou vídeo, já colocou foto, já colocou... DNA humano? DNA humano, exatamente. DNA pode ser DNA de bactéria, pode por ser exemplo. O que quiser. E você consegue colocar, então, os pares e bases lá da época de biologia, se vocês recordam. Eram né? 4, não era? Exatamente, eram 4. Eu me lembro dessa coisa, Pete, ó. Aí você consegue codificar a informação dentro daquele material e você guarda isso, se guardar em condição armazenado de forma correta, 50 bilhões de anos. Então, a questão é que a gente vai começar a convergir muito mais para o lado biológico do que para o lado físico, no caso, né, duro, vamos dizer assim, né, que é a questão de material dessa forma. Então, vai acabar indo para esse lado, né? Eu tive várias oportunidades, eu tenho, na posição que eu estou e nessa carreira que eu venho descobrindo, na realidade, eu descobri que a nanotecnologia em 92. Tá, mas na posição que você está, que posição que você está, por favor? Então, hoje eu sou... Explique para a nossa audiência. Então, Ele é coordenador de uma coordenação bem com vários nomes. Fala aí, É um nome complexo, bem bonito, né? É um nome complexo. Então, eu coordeno hoje o Brasil
dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia nas áreas de nanotecnologia, fotônica, materiais avançados e manufatura avançada. Então essas são 4 áreas bastante pesadas, vamos dizer assim, em termos técnicos, né? Eu acredito. Olha! E tudo que a gente faz lá é criar, então, políticas públicas, a gente cria programas nacionais, então tudo aquilo que a gente faz lá influencia o povo, todo mundo. Tá, dá um exemplo aí pra gente, Leandro, de algo bem popular aí, que todo popular. mundo que não entende de nanotecnologia vai saber do que tu tá falando. Então, todas essas empresas que estão trabalhando com nanotecnologia, por exemplo, até mesmo a questão de regulação, de como elas trabalham hoje, né? Porque como a gente estava falando, é química, né? Você usa química. Então, você tem que ter, lógico, você tem que fazer as coisas de maneira correta. Né? Éticas, é isso? Ética, não, de maneira ética, de maneira correta. Você tem que usar quantidades que não vá trazer algum tipo de problema para ninguém. É normal, é química, né? Assim como você não pode pegar um vidro de shampoo e tomar que você vai passar mal, né? É normal. Né? Então, a questão é, você tem que ter um certo cuidado para trabalhar com química. Isso é em qualquer lugar. Fazer uma tinta, você tem que ter cuidado para não... Né? O negócio pode ser inflamável, tem todo esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer essencialmente que nanotecnologia tem algum tipo de risco. A questão é que a gente tem que trabalhar de forma correta, porque a gente também tem bastante produto entrando no Brasil de maneira desregulada, que pode trazer um problema para a população. Então, a nossa ideia é o que é? A gente tem que... Como nanotecnologia é um mercado disruptivo e não existe ainda um Google, uma empresa, né, da forma como o Google é, que define tendências, define o caminho para se seguir... Seja um grande... um grande balizador, balizador disso tudo. Exatamente. Como a gente não tem isso no mundo, na realidade, não é nem no Brasil, é no mundo, então a gente tem que regular esse mercado. Para dar oportunidades para as empresas, pesquisadores, poderem trabalhar e desenvolver isso da melhor maneira possível. Então o Brasil ele precisa pegar essa oportunidade, né, de maneira bastante forte, porque é uma janela que se abriu, o Brasil consegue competir com as maiores potências do mundo, tem produtos de tão boa qualidade quanto lá fora, né? Então você vê hoje o Brasil tem um dos maiores mercados de cosméticos do planeta e tem grande parte usa nanotecnologia. Então a gente tem aí empresas como o Boticário, por exemplo, trabalhando com nanotecnologia, você tem Minâncora, você tem diversas, o próprio Make-up, que está tão famoso na TV, usa nanotecnologia, né? Então tem uma força muito grande, né, em várias áreas, né? Então, cosméticos, você tem gente fazendo aí cerâmicas avançadas que você consegue aguentar muito mais resistente que aço, por exemplo. Você tem empresas desenvolvendo antimicrobianos que são não tóxicos e também ajudam, né? Não é o triclosan, que é um problema grave aí, mas que ajuda a matar a bactéria e diminui a resistência de bactérias. Então, tem N coisas, né? E a grande contribuição para a nano no mundo, que é um negócio que a gente está fazendo agora, um evento em Campinas, com a delegação da União Europeia no Brasil, junto com o ministro da Europa, para juntar competências em fotônica e nanotecnologia para desenvolver dispositivos médicos de diagnóstico rápido. Então você pensa aí, né? Isso tive na Suíça faz pouco tempo atrás. O pessoal fez um equipamento que você coloca uma gota de sangue e consegue identificar todas as suas alergias. Em 3 minutos. Você não precisa mais ficar furando com agulha e tal para poder encontrar, né, a questão da suscetibilidade de alergia. Um outro descobriu uma molécula que tinha na água viva, que você consegue, quando ela gruda num outro analito, vamos dizer assim, uma outra molécula, ela gruda e você muda de cor, né, a molécula. Então, a nanotecnologia vai dominar o mundo daqui a uns tempos. Sim, não, ela já domina. Ela é uma tecnologia meio... Mas tem alguma área que não usa da nanotecnologia? Tu citou algumas pra gente. Não, eu acredito que na realidade ela é pervasiva, ela passa por todas as áreas. Por isso que eu falo que ela atinge tanto questão de ética, né, como a gente comentou agora, mas também questão social, porque você vai mudar a forma de pensar, forma de trabalhar. Mas as pessoas não conseguem pensar da maneira que você está pensando. Nós, seres humanos normais. Eu vou dar um exemplo. Você é um mini gênio, né, Leandro? Você é um geninho, você é uma raridade aqui nessa... Os seres humanos normais não sabem o que você está falando. Ninguém sabe. Longe disso. Então, quer ver? Só pra vocês entenderem, o Leandro tá com a Fernanda, esposa dele, e daí eu falei, mas tu também trabalha com nanotecnologia? Ela assim, não, eu digo, mas tu entende? Ela, há muitos anos, já entende. Já ouvindo falar, né? Imagina o papo, o cara entendeu? Chegar em casa e perguntar, como é que foi o trabalho hoje, amor? Ele fala e ela, ok, que legal. O trabalho hoje foi bom, a gente destruiu uma molécula de não sei o quê. Olha, o que vocês usam hoje que tem nanotecnologia? Celular.
É um deles. Mas tem coisas muito mais simples que vocês usam todo dia e vocês não sabem. Tu acredita que a caneta Bic é um ser extraterrestre? Não, aí eu já não acredito, é meio difícil. Né? Cara, tu já ouviu essa teoria, né? Ele é engenheiro, mano. Não, tu já ouviu essa teoria, que a caneta Bic é um ser extraterrestre colocado aqui para mapear os seres humanos. Por exemplo, a tampa da caneta Bic foi criada por extraterrestres para coletar amostras de DNA na nossa saliva, porque todo Fica mundo mordendo morde. a caneta? E a ponta esferográfica da caneta Bic é um sensor para identificar o que nós estamos fazendo. Olha. Porque tu nota que as canetas Bics, elas sempre somem. Anda sempre some. Já notou, né? Você compra a Bic, ela some. Você não acha que é? Eu acredito nisso, cara. Eu já Foi acreditei. desenvolvido por ET, cara. Eu já acredito em duendes aí que estão roubando essas canetas e Tá, levando desculpa, embora. vai. Termina o teu pensamento, vai. Não, tranquilo, é o seguinte. Como vocês vão lavar a mão, por exemplo? Vocês usam o quê para lavar a mão? Sabonete. Sabonete, Tá, ou sabão. na firma é aqueles detergente, ruins, aqueles né? fedidão da Isso, firma. isso. Aí compra um potão. Igual o papel higiênico, aqueles- cinza. Tem nanotecnologia naquele? Aquele áspero, aquele papel Raspa? higiênico áspero que chega a Não, dar não, um... papel higiênico não, mas Não? o sabonete, no caso, o sabonete em si, detergente no caso, você tem que usar água para poder lavar a mão, senão não faz o quê? O efeito Espuma. de... Espuma, exatamente. Então o que acontece? O próprio sabão, né? Por que ele escorrega? Por que ele escorrega? Por que ele Aí escorrega? perguntas que eu nunca fiz, não. Por que o sabão Então, escorrega? por que você coloca água e o sabão escorrega facilmente da mão, né? Você pega na mão e escorrega rapidinho. Né? Nanotecnologia. Exatamente, porque tem camadinhas ligadas quimicamente, que são forças de Van der Waals. Forças de Walser. Esse é o Valderrama. nome. Deu, Max. Eu vou entrar um pouco técnico, de mas... Valderrama. Forças de Van der Waals. São forças superficiais entre essas camadinhas, uma em cima da outra. E quando você coloca água, essa camada, essa folhinha, vira uma bolinha. Quando ela vira uma bolinha, vira o quê? Espuma. Então você precisa de água para poder fazer isso. Isso é nanotecnologia. Essas bolinhas que se formam, elas o que acontece? Elas pegam, elas formam a bolinha e elas têm carga diferente da sujeira na mão. Então elas coletam a sujeira da mão, encapsulam, como se fosse um compartimento mesmo. Ela pega a bolinha, coloca dentro da sujeira e ela rola da tua mão. Por isso que a gente consegue lavar a mão e por isso que funciona. Queijo. Queijo, o que tem Gostei do queijo, eu amo Então, queijo. o que Fala tem o quê? no queijo? Onde entra o Vou queijo? começar pelo leite. Tá, vai, pelo leite, então. O leite tem... Mas leite de caixinha Não, ou de leite. vaca? Não, leite é porque o de normal. vaca é leite, os outros né? O aí a sabe gente o não que é. sabe, né? Mas o leite de fato, né, tem várias proteínas. Uma delas é a caseína, né? A caseína também é uma bolinha de gordura, né? Que transporta o nutriente do leite materno, né, para os bebês e tal. E é da forma como funciona. Quando você coloca enzima nele, essa que é uma bolinha vira uma folhinha de novo, assim como a folhinha do sabão. E o que acontece com essas folhinhas? Elas acumulam uma em cima da outra e vira o quê? Nata. O queijo. Ah, o queijo. Vira o queijo. Algodão doce. Alguém já comeu algodão doce? Opa! Qual é a mágica que o algodão doce consegue pegar uma colher de açúcar e transformar numa bola daquele tamanho, né? Enorme, né? Eletrofiação é o nome do processo. Eletrofiação. E a pipoca? Exatamente. Pipoca não? Não, a pipoca eu já não Nada sei a te ver? explicar. Pipoca talvez, não sei, mas a questão é que os próprios elementos dentro da semente, dentro que tem, né, toda a parte genética, isso tudo tem tamanho nano. O próprio DNA tem tamanho nano, na realidade. Quer saber quem inventou a pipoca? Sabe? Pipoca Ai, estourando. eu acho a assim. pipoca maravilhosa. Cara, pra Assim. mim é Fica uma das olhando a maiores pipoca invenções sendo do mundo. feita. A pipoca é Não, uma é. boa... 2 segundos ela tá ali, a panela, tudo Encheu, feito, né? naquele grão, nada a ver, é. rápido, Qual é a né? coisa que mais te deixa Alucinado? alucinado? Vai responder na volta. Quem tá aqui hoje? Ele é o João Kleber, né, vai. Leandro? Quem tá aqui hoje? Hoje a Vai. gente conversa com ele, Leandro Antunes Berti. Não somos só nós que estamos falando que ele é gênio. Tem aqui, ó, depoimento da irmã A Madeira Irmã não vale. do Leandro, que tá A dizendo: minha irmã também me acha "Piti, gênio, vai." imagina um gênio, ele é o orgulho da família. Ah, tá Já vendo? volta aqui numa vez com mais puxa-saquismo também. Jamir da Silva Soares, gaúcho, advogado, ouvinte assíduo do Avesso, mas é de saltar os boteados do bolso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma,
Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas e The Nose Mustache Pub. Voltamos, Pitburigo. E voltamos. Minha nanica. Minha nanica. Nano mano, hoje aqui na vez. Olha só, tô com fome. Tá com Não fome. almocei, mas lembrei que temos o que à nossa disposição? Que é o Coffee Break da Zuma. Maravilhoso. Então, Marlon, fica aqui pela rádio que eu vou armar alguma reunião, alguma coisa pra Você gente. quer trazer pra cá? E aí, não, a ideia a gente traz, entendeu? Ela pode trazer os mini X, o bolinho, aquelas coisas todas Isso, deliciosas. Porque o Coffee Break da Zuma é a oficial do avesso aqui. Qualidade e confiança, 991584182, eu recomendo. Olha, Bom antes de voltar com o nosso convidado, o nosso grande bruxo Jota, tá na linha, meu velho? Tem informação? Boa tarde a todos vocês. O trânsito vai ficar bem lento na região das obras ali do bairro Presidente Vargas, ali do viaduto Pitimano. Hoje será feito o asfalto na Avenida Jorge Elias de Luca. Isso para quem vem de Sara para a região de Criciúma. Já quem vai aqui de Criciúma, o trânsito será desviado pela rua Agripina, ao lado da Sapataria Moderna, pois será feito trabalhos de terraplanagem e paisagismo no canteiro central e lateral. Então, atenção, você que está chegando de Criciúma pela Avenida Jorge Elias de Luca, avenida que fica ali no Shopping Nações, no Trevo, no viaduto do bairro Presidente Vargas, você vai pegar um trânsito muito lento a partir deste momento. Quem vem de Criciúma será desviado o trânsito. Quem vai de Criciúma para Içara, olha só, de Criciúma para Içara, será desviado o trânsito pela rua Agripina, ao lado da Sapataria Moderna. E aí, quem vem da região de Sara vai encontrar o trânsito muito lento a partir de agora. Esta é a informação que nós estamos recebendo. Trânsito, repórter J. Del Fabro. Valeu, Jota, obrigado. Então, fica ligado, né? Tá faltando nanotecnologia nesse trânsito aí, ó, pra ser ligado, mais rápido. vai, vamos bater na batida, né? Porque sempre dá zona. Ó, o ouvinte tá dizendo o seguinte: Pete, esse é um mundo paralelo. Jesus, porém, fascinante. É fascinante, Leandro? Leandro Antunes Berti, hoje aqui com a gente. Muito fascinante. Mas não é paralelo, né? É o contrário, é o mundo real, né? Que nós não conhecemos. Existe, a gente só não enxerga. Então me responde, por que passarinho não fica grisalho? Essa Que pergunta papo é do esse, gente? intervalo, Vocês estão usando que tipo de substância pra falar? eu acho substância passarinho tóxica, grisalho? Então, na realidade, o que acontece? O passarinho tem cor estrutural. Ele não tem pigmento. Não é a mesma coisa que o pigmento em tinta, em revestimentos cerâmicos. Ele tem cor estrutural, ou seja, na pena ele tem algumas ranhuras ou relevos, no caso, que faz com que a luz que reflete nele seja a luz que mostra do passarinho. Tá, mas por exemplo, se tu arranhar a pena, dentro da pena é a mesma cor da pena. Não, Teoricamente. Nossa! Não, mas teoricamente é isso. Mas não é se eu arranhar um carro embaixo do Chegou carro a me não dar é vermelho. pena. Não, na realidade, a pena não tem cor por se falar cor. Caramba. Ela, no caso, ela transmite a cor. Ela é um filtro de luz. Só que você na faculdade, quando a gente falava sobre isso aí, em cromoterapia, essa história toda, na comunicação, dava nó em todo mundo, né, cara? Que a cor não existe, a luz que reflete que existe a cor. Isso aí já dá problema. Dá problema na cabeça das pessoas, não dá? Mas é isso mesmo. A cor só existe porque ela reflete o branco, né? Que tem várias cores dentro, são luz visível, né? E aí que você consegue enxergar. Então, dentro desses pássaros, dessas ranhuras, tem estruturas de queratina que faz com que a luz... Pra você que não lembra disso, pega a capa do Pink Floyd, né? Que tá o Newton lá fazendo Isso. aquela divisão de cor lá. Que a capa do Pink tem aquelas corzinhas, né? Exatamente, são as cores visíveis. Tá, mas daí por que ele não fica grisalho? Porque a cor é padrão, é isso? A cor é natural daquilo? Como essa ranhura, esses relevos não deterioram ao longo do tempo, ele mantém a cor pro resto da vida. E não dá pra aplicar isso no cabelo humano? Nossa, nós somos também um bicho que muda de cor também. Nós não mudamos, né? A gente muda de cor. Nossa. Vai pro sol, a gente fica vermelho, roxo. Mas por que a gente fica vermelho? Porque a gente tem melanina na pele, certo? Melanina também é uma estrutura nano, que parece uma cebola, várias camadinhas, e ela é um excelente condutor térmico e elétrico. Então, quando você passa do tempo de exposição dela, ela queima, só que ela volta ao normal. Então também é nano. Ela fica e depois ela volta. Depois ela volta à cor normal. E aí se tu pegar muito sol, daí começa a deteriorar, que vira câncer. Aí, Aí são outros aí problemas. outros processos químicos, é isso? Exatamente, são outros processos Tá, adjacentes. sobre o ouro. Você falou que ia falar sobre o ouro. Qual é a história do ouro? Que o ouro muda de cor agora também. Não. Que o ouro não é mais ouro. Na realidade, Posso ter ouro cor de rosa? A Pete aqui é ouro rosa, vai. Então... desculpa. Pode falar, Fê. Pode pegar o sim. microfone pra ti também. Pode sim. Na realidade, o ouro, o que acontece? O ouro em nanoescala ele é rubi.
O ouro em nanoscala é rubi. Você vê aqueles vitrais em igrejas, no caso, né? Você vê aquela cor coloridos, né? Aquele vermelho que tem no vitral é ouro. É ouro moído em nanoscala. Então o pessoal já moía ouro na época e pintava aquele negócio. E as outras cores são outros materiais. Pode ser material muito louco, pode ser outros metais, como prata, como outras coisas. Então o nano vai... Mas como é que você moía antigamente o ouro, cara? Eles moíam, assim como a gente moe, como a gente anda nessa na mão mesmo, assim, moendo? Claro. Vai moendo, material bate no material, vai virando um tamanho muito pequeno, né? Então é o tempo que o cara fica moendo lá. Mas acontece, consegue fazer. O negócio é que o ouro vai diminuindo de tamanho e vai virando cada vez mais rubi. Então o que o pessoal na Alemanha descobriu? Pegou o ouro convencional e começou a criar ranhuras, assim como essa dos pássaros, vamos dizer assim. E começou a criar ranhuras que passam certa difração, que a luz, no caso, refletia de uma forma diferente. E aí conseguiram fazer ouro verde, ouro rosa, ouro vermelho. O azul é mais difícil porque o tamanho da onda, no caso da luz, para refletir o azul é muito pequeno. Então é mais difícil fazer o azul. O azul é uma cor difícil de fazer. Ouro verde dá para fazer. Mas ele não parece que não perde valor? Não, mesmo ouro. Não, mas daí o ouro tem valor porque é ouro. É dourado. Aí você começa... Você não compra ouro branco? Eu não compro, não tem dinheiro. Entendeu? Pode ser capim de compra. Agora eu não, né, cara? Eu tô quebrado. Então, é uma forma de você expandir o mercado, na realidade, né? Então tem bastante coisa. Então o que acontece? O que a gente vai caminhar, na realidade, é para descobrir que usar ou cor estrutural ou pigmentos que não mudam. Né? Porque o que acontece hoje? Você compra mais tinta e mais azulejo para poder fazer... Para sobrar mais... Para sobrar, porque você não consegue repetir a cor. Por que você não consegue repetir a cor? Porque você não consegue fazer com que o pigmento tenha o mesmo A gente vai chegar nessa onda tamanho. da personalização extrema, cara, porque a nanotecnologia vai permitir? Sim, principalmente na questão de medicina, né? Existe um negócio chamado teranóstica, que é essa questão da personalização da medicina. Porque o que acontece? Hoje, a medicina trata a doença como uma condição estática. Você faz uma tomografia, você faz uma radiografia, você vê uma imagem daquilo parado. Não tem evolução, não é dinâmico aquilo, né? Então o que acontece? A gente vai começar a caminhar para ter uma medicina mais dinâmica. E as coisas vão começar a te consertar de dentro para fora, não de fora para dentro. Aquela história que vou botar robozinho dentro para curar câncer, já existe. Tem um pesquisador israelense, que é chileno na realidade, que desenvolveu nanorobôs com DNA. Aí ele usou DNA para construir nanorobô. Olha que maluquice. Você pega... Eu acho perigoso para criar zumbi, cara. Material biológico. Criar um zumbi, né? Você cria. Dá medo isso aí. Ele colocou dentro desse robô uma sequência de quimioterápicos, vários tipos de quimioterápicos, e o robô abre e fecha, liberando, como se fosse uma lógica de programação de computador, liberando o fármaco de acordo... Você tem que ver a cara da Pitt te olhando. É a melhor. Eu tô imaginando a cara da Pitt te olhando, cara. Faz o seguinte, olha aqui, ó. Eu tô ainda apegada no sangue da minhoca, que é verde. Aqui, eu nem sabia que a minhoca tinha sangue. Tem 10 curiosidades sobre nanotecnologia. Vamos perguntar pro nosso especialista no jornal. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento. Neste Novembro Azul, realize seus exames na Clinimagem. É muito mais parecido com uma bactéria, o robô. O robô? Não é um robô mecânico. Entendi. Não tem engrenagem. Nem dá pra fazer isso, é impossível fazer. Né? Aqui, ó, 10 fatos curiosos sobre nanotecnologia. Por favor, nosso especialista nos ajude. É mais antiga que muita gente imagina. Quando a nanotecnologia começou a ser usada, em 2090, você falou, o termo foi criado em 80, mas a técnica já era usada na Idade Média. Os artistas utilizavam para misturar cloreto de ouro e vidro derretido, que foi o que você falou, então. Isso aí. Caraca, velho. Aplicação nos eletrônicos. A nanotecnologia faz toda a diferença nos eletrônicos. Propriedades como cor, transparência e pontos de derretimento são diferentes em porções maiores da mesma substância. Os displays com nanotecnologia são finos e ainda deixam a imagem melhor do que aqueles equipados com LED ou plasma. Então, vocês estão vendo aí a revolução aí da TV 4K. A TV 4K só foi possível também por utilizar um negócio chamado pontos quânticos. São nanocristais que, de acordo com a luz que você emite nela, ele emite uma luz. Ou seja, fizeram várias cores dele e fizeram um filme, sabe filme plástico mesmo, assim, um filme desse? Só que você coloca isso atrás, junto no painel, dentro da construção da TV de plasma ou de LED, no caso, e ele melhora o contraste da imagem. Então, por isso você tem TV de 4K hoje em dia. E é um mercado para 2022 estimado em 14,2 trilhões. O da TV 4K? Não, dos pontos quânticos. Dos pontos quânticos.
Pra vocês verem aí. Diz o Guto Borba aqui, ó. Se o entrevistado acha as coisas loucas, imaginem nós. É mais louco que o Batman. Você ainda vai comê-las, né? As nanopartículas também podem ser usadas como alimento. Sim. Para realçar sabor, aumentar a validade de uso. Diversos produtos alimentícios estão recebendo nanopartículas. É mesmo, tem isso? Então, tem. Na realidade, essas nanopartículas também são uma questão do cosmético, são biodegradáveis, né? Então, tem empresas aí já no Brasil, por exemplo, tem uma empresa em São Paulo que está fazendo um negócio chamado nanosal. É um sal, um spray, que você salga a comida, só que tem 50% menos sódio. Aí você usa 15 vezes mais ele, né? Porque ele não dá gosto. Não, para quem hipertenso é uma maravilha, né? Seu corpo vai reter alguma coisa. Quando o seu corpo receber essas partículas, há uma probabilidade de que elas sejam retidas no seu organismo, ao invés de serem liberadas para o ambiente. Elas são minúsculas, mas ao se acumular podem fazer mal aos consumidores. Depende muito, tá? Essa é uma das perguntas que vocês defendem. Isso, na realidade, é essa questão da nanossegurança que a gente falou, né? Que a gente até escrevi já 2 livros sobre nanossegurança, que são normas internacionais. Já, no caso, fazer o Brasil, nosso esforço agora é fazer o Brasil, né, aderir a essas normas internacionais. Então, a gente está conversando com a Anvisa, com o IBAMA, com o MAPA, Inmetro, inclusive com a Argentina, que já topou a fazer um projeto nessa questão de avaliar produtos de nanotecnologia tanto no Brasil, seja válido no Brasil quanto na Argentina. Então eu estive, até abri um parênteses aqui, estive na Argentina essa semana passada, junto com o ministro Kassab, para conversar com os argentinos, e a gente fechou esse projeto com os argentinos. Mas o que acontece? Conhece os ministros tudo lá? Conheço alguns. Não dá vontade de matar uns 2 de vez em quando? Sim. Olha, não, Pode aplicar a gente tem que nanotecnologia trabalhar nessa com eles, galera, né? assim, Negócio você importante, some, já, agora fazer? vocês somem. Você acredita Olha, que a urna eletrônica é fraudável? Já não tenho a expertise mais da parte de computação, mas eu acredito que eu tive um professor na faculdade que falava que a cada medida de segurança computacional milhão tem 20 quebrar. pessoas tentando quebrar. Então, Sempre tem, né? o negócio Pensando pro mal, né? O negócio tudo tem o seu risco. Mas daí né? você foi com o ministro lá na Não, Argentina? foi o ministro, a gente fez foi junto na missão oficial com o ministro, né? E a gente foi lá e conversou com o ministro da Argentina, o Lino Maranhão, para definir esse trabalho com os argentinos sobre a questão de nanosegurança. O que é a ideia? É fortalecer, né? E aí a preocupação que vocês levantaram é importante, porque a gente não pode deixar no Brasil vendidos coisas que prometem uma coisa e não cumprem. Ou prometem uma coisa e fazem outra coisa, né? Como você fala aí, pode fazer uma lambança no caso, né? Você compra um negócio, vai pintar o vidro, acaba sujando o vidro e não tira mais, né? Então, e não só isso, né? A questão de saúde também. Mas então a gente está batalhando com isso. As empresas do Brasil e também na Argentina têm uma grande responsabilidade, trabalham muito bem. Tá? Os produtos são muito bem feitos. E elas geralmente são micro e pequenas empresas. Então, você tem uma micro e pequena empresa, você faz um produto, você vai vender para uma grande, certo? Se você vender para essa grande, você tem que fazer um trabalho muito bem feito. Você tem que ter o processo muito bem definido. Você tem que ter tudo muito bem amarrado e muito bem organizado. Porque senão você não vende uma segunda vez. Então não adianta. É inerente do negócio que você não tenha emissão de efluentes, não tenha problemas ocupacionais, que você faz tudo fechado, que um cara vai lá, só aperta um botão e o processo anda. Já não tem interação? Não tem interação. Contaminação? Não, a sala geralmente é sala limpa. Então tem todo um cuidado. E se você escreveu no seu livro? Escrevi no meu livro, sim. Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, você escreveu um livro sobre nanosegurança. Isso. Eu imagino a gente chegar na livraria e dizer o seguinte: quero comprar um livro. Não sei que livro eu vou comprar. Daí a menina te diga: por que você não leva esse livro de nanossegurança? Não, e detalhe, tá? Tem 200 páginas. Ou seja, não tem 50, assim, né? Cara, vamos dar uma lidinha. Cara, 200 páginas. Quantas pessoas vão ler o teu livro, cara? Já leram muito, não, é um foco diferente. Realmente é um foco, um público, né, um público-alvo bem limitado nesse sentido, né? Mas na realidade é para melhorar. Só gente inteligente, né? Não, qualquer pessoa pode ler, imagina. Pode, logicamente. Deve ser uma linguagem fácil. Nanossegurança, guia de boas práticas em nanotecnologia para fabricação e laboratórios. Deve ser bem fácil. Não, o texto foi cuidado para não ser tão técnico, mas não tão ser aprofundado, mas é para o quê? Para aproximar a indústria da academia. E a indústria fala a mesma linguagem que a academia. Porque quando você fazer um projeto, você tem que... Até porque a academia às vezes é muito teórica, né, cara? A indústria é muito prática, né? Sim. Você tem uma divisão aí, não tem? Existe essa ponte e essa ponte tem que ser cruzada, ela tem que ser cada vez mais encurtada, na minha opinião. Então, o que acontece?
O pesquisador, geralmente, ele faz uma invenção. Então, ele vai lá, ele começa com uma ideia enorme lá e tal, chega numa ideia, poxa, vou transformar o mundo com isso. Aí mostra para o empresário olha aquilo assim, pá, legal. Não dá para uma vender. Ideia. Eu tenho que produzir isso em larga escala, eu tenho que distribuir, eu tenho que criar uma rede de distribuição, eu tenho que botar no comércio, eu tenho que fazer um monte de coisa até vender. Então, se o pesquisador fizer isso, chegar no final aqui e não vender, foi um esforço zero. Embora gastou-se tempo e dinheiro para chegar até aqui. Agora, quando ele converte essa ideia, essa invenção numa ideia, num produto que é vendido em larga escala, aí você está falando de inovação. Porque muita gente fala, tem que ter mudei o aplicabilidade, negócio. é isso? Não só aplicabilidade, tem que ter aceitação pública, na realidade. Você tem que vender isso em grande quantidade. Se você não vender em grande quantidade, isso é só uma invenção. Porque a inovação, necessariamente, você tem que transformar produto em recurso, em dinheiro, em emprego, em alguma coisa. Se não fizer isso, fica difícil você... Viu? Não basta inventou, não. Ele vai ter que dar todo... Tá entendendo bem, Pete, o papo de hoje? 1%. Olha quem tá aqui hoje, a vai. irmã dele tá aqui dizendo... Mas irmã não vale, Mas ela cara. tá dizendo que ela mesma, ela finge que entende, que ela só... É, ela sorri assim e dá um tchauzinho e a Sabe cena... o papo de família? Eles perguntando. tipo, ok, entendi, mano. Veio visitar a família, daí eles perguntam, como é que tá o teu trabalho, entendeu? Tá nano. Não, veja Ó, o bem. Eduardo Alamini tá te mandando um abraço. Opa, Obrigado, Alamini. Faz o seguinte, a gente já volta aqui no Avesso rapidinho com o nosso especialista, é isso? Ele, Leandro Antunes Berti. Obrigado. Eu sou o professor Antônio Liano, estive aqui no programa Do Avesso e gostei. Um grande abraço para todo mundo. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas e Denouze Mustache Pub. Voltamos. Voltamos aqui no programa do Avesso. Segunda-feira, essa semana vai ser cheia. Segunda ao vivo, né? Ao hoje. vivo, não tem mais feriado. Pronto, tudo certo. Tem um gravadinho essa semana? Ai, tem um bem legal. Tem, olha aqui, ó. Legal. Tem um programa maravilhoso. Gravamos um programa com quem? Gente, o capitão da família Sherman. Olha, cara, que programaço. Não, assim, olha, muito legal, muito programa, legal, muito curioso. Programa que motiva galera que curte qualquer o mar pessoa. e, Tá? enfim, tem que Baita, ouvir. né? Baita. Vamos exibir talvez no final dessa semana ainda, né? Estamos Vamos decidindo, decidir, tá? ó. Hoje com a gente, o Leandro Antunes Berti. Tem uma pergunta bem legal pra ti aqui do Edson. O ouvinte, ele tá dizendo bom programa. Pergunta ao Leandro quais seriam as novas tendências de nanotecnologia na área da comunicação. Rádio, TV, internet. Tem algo aí pra nós? Então, as TVs de 4K são a grande novidade, né? Você começa também a trabalhar agora com novos sensores, novas formas de conseguir comunicar informação em alta velocidade, mas isso ainda está em pesquisa, em desenvolvimento em universidades, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Mas a TV de 4K, em relação à mídia, no caso, essa é a grande... A própria TV, né, que ela é mais curvada, né? Que usa aí até fibra de carbono e outras coisas, também tem... Ó, teu amigo Thiago Colombo tá te mandando um grande abraço. Opa, fala, Thiago. Conversa, eles entendem do que tu faz, não? Eu acredito que sim. Não, a frente Ou eles assim, fazem ó, casa de nada, paisagem, né? Pete, nada. Ele deve ter meia dúzia no Brasil que entende, que consegue sentar na mesa com ele pra conversar. Ele tá sabe? em Amsterdã, olha que Isso, legal, Thiago tá em direto, Amsterdã. olha a nossa audiência. Tem várias nanotecnologias que eles Valeu, usam Thiagão. lá, né, em Amsterdã. Não, Nanopartículas. inclusive a Holanda, e a gente também conhece lá a embaixada e a turma toda da Holanda, eles são os grandes expoentes na Europa em nanotecnologia, a Holanda. A Holanda tem um local chamado Mesa Plus, na Holanda, que fez uma nanopílula que você engole e a ideia é que ele está em desenvolvimento, né? Isso ainda está desenvolvido, mas a ideia é que você engula essa pílula, ela vai passar pelo teu trato gástrico, vai entrar no seu corpo e vai identificar problemas no seu DNA e vai te mandar no teu celular olha, bicho, onde tem o problema e como você pode, né? Tá ruim aqui, Jeito dessa vida, gente. Ai, daqui a pouco eles vão saber tudo que tu... Ai, Não, mas tem, por exemplo, aquele filme do Tom Cruise, Minority Report. Minority Report. Pela retina, o cara vai dizendo, olha, tua pressão tá alta hoje, não coma isso. Aquele A Ilha também, lembra? Sim. Olha, sim. você não pode estar muito sódio, você tem que... É meio tenebroso isso, né? Mas não precisa ter medo, porque já ele é integrado, né? Tá integrando com a sociedade, não tem... Como eu falei, assim, é uma tecnologia meio, né? Você não enxerga ela, justamente porque... Por isso que você fala, ninguém entende o que é nanotecnologia, porque ninguém vê a nanotecnologia. Mas ela tá
aí em vários produtos no Brasil, né, e no mundo. Hoje tem mais de 7 mil produtos no mundo, mais de 1.000 e poucas empresas, tem mais 52 países, então está sendo desenvolvido em todos os lugares. Ela é, no caso, chama de flagship, no caso, né, uma bandeira aí de desenvolvimento para várias nações no mundo todo. Né, os Estados Unidos, por exemplo, tem um orçamento de 1 trilhão. Para nanotecnologia. Para nanotecnologia exclusivamente. E nós temos quanto? Nós temos um orçamento bem mais pequeno. Bem menorzinho. Mas Santa Catarina... Bem mais pequeno é feio, mas é bem menor mesmo, porque é bem mais pequeno mesmo, na Ô, realidade. Leandro, quase nano o nosso estado orçamento, tá em dia com a nanotecnologia, tem bastante iniciativa. Santa Catarina, e aí tem a questão do próprio APINAN, do Arranjo Promotor de Inovação e Nanotecnologia, o qual estava à frente no passado. Nós fizemos um grande esforço em Santa Catarina e também em Florianópolis, por ser uma cidade inovadora. Né? Quer dizer, o trânsito é uma inovação. O trânsito é uma inovação, né? Mas em relação à nanotecnologia, nós temos empresas bastante expoentes aí que estão no mercado há um bom tempo e estão fazendo um bom trabalho. Então, Santa Catarina, até mesmo São Paulo, tem um pouco de inveja de Santa Catarina. Não posso falar isso que eu estou no ministério. Tem, né? Isso mesmo? É verdade. Fala isso, cara. Já ouvi falar, pessoalmente, já falaram que tem um pouco da inveja porque Santa Catarina teve uma proeminência no assunto, né? Levou isso adiante para o Brasil inteiro, né? E hoje nós temos empresas no Brasil, por exemplo, que no ranking das pequenas e médias empresas da Exame figurou aí em segundo lugar com empate técnico com uma empreiteira. Imagina uma empresa de nanotecnologia empatando com uma empresa de empreiteira em valor de negócio a nível Brasil. E a nossa daqui? Santa Catarina, Florianópolis. Caraca, velho. E uma das empresas que vem aí trabalhando bastante com cosméticos, área de cosméticos, e já exporta para mais de 28 países. Então é uma empresa bastante forte, estabelecida, né? Mas tem outras empresas no Brasil, em Santa Catarina, como empresas que trabalham aí com questão de não sei se eu posso falar o nome das empresas, mas fala o que tu quiser aqui. A empresa que eu falei, a Nanovetores, tem a TNS, que é uma empresa também de Florianópolis, que desbancou como é que fala? Um fornecedor japonês de insumo para uma grande empresa de tintas mundial, que está sendo usado lá no exército americano nos Estados Unidos. Você tem, em Santa Catarina, você tem a CISA, que faz parafusos que não enferrujam, usa com revestimento em nano que não enferruja, vende para Fiat, vende para um monte de gente. Você tem aí a FGM em Joinville, que faz parte de insumos de odonto, também com nanotecnologia. Para distinguir aquele motorzinho. Não, na realidade para motor maldito lá. Não, mas tem uma empresa em São Paulo que fez isso. Fez um negócio que vibra aí com ultrassom. Vibra o dobro de velocidade que faz o motorzinho e não tem indolor. E usa um revestimento nano na ponta. E não tem aquele barulho, né? Não tem o barulho. O barulho exatamente, que é terrível, né? Exatamente. Então tem muita coisa já surgindo. A área de odonto também é forte. Da minha empresa? Não, né, faz propaganda dos outros, não faz da minha. Mas vende o teu peixe. Eu tenho uma startup que está aí já há uns 3 anos trabalhando e desenvolvendo fluidos inteligentes, na realidade, que a gente faz. A ideia a princípio, agora, desenvolver óleo especial. Um óleo, na realidade, não. É um compósito que vai ser colocado dentro de transformador para reduzir aí até... A gente espera reduzir até 30% do consumo de eletricidade, né, por transformador. Então, ajuda o transformador a trabalhar da melhor maneira, né, não estressa o transformador, né, e mesmo se tiver uma sobrecarga, ele consegue... Ele faz refrigera o negócio de maneira interna, não sem auxílio externo. Que também outra coisa que a gente está trabalhando é para fazer um amortecedor inteligente. Aí a gente está fazendo um negócio que é um amortecedor que pode ser melhor, que na realidade ele já tem características melhores que o próprio amortecedor da Ferrari. Então usa uma tecnologia semelhante, mas em nanotecnologia. O da Ferrari usa micropartículas. Caraca, então, são coisas que a gente está tentando desenvolver. O Brasil é um país difícil de vender inovação, mas a gente continua... É difícil mesmo? É difícil, né? É difícil. A gente tem que... Por isso que a gente está... Até eu dei essa oportunidade de estar aqui, porque a gente tem que conversar com o público. O público tem que entender o que é nanotecnologia, né? Entender as novas tecnologias, na realidade, no geral, né? Para ter uma consciência melhor, para poder aprender a aproveitar isso melhor, né? Então, a gente tem que... E o Brasil deve tomar essa posição, e aí eu falo aí também como ministério, para poder, né, ter esse protagonismo. Temos que nos posicionar também. Precisa. O país é um país grande, nunca vai deixar de ser prioritário, né? A quantidade de terra que a gente tem, a quantidade de insumos que a gente tem no país.
Então é um país que precisa ser protagonista, né? Ele tem o potencial, ele tem a força. Você sofre por estar lá e não vê esse protagonismo às vezes? Vejo, como eu falei, né? O nosso orçamento é pequeno, devido a todos esses cortes que aconteceram. Mas a gente não fica parado, tá? A gente está trabalhando, a gente conseguiu articular na Câmara dos Deputados, nas comissões na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu articular em torno aí de 618 milhões de reais esse ano. Ah, mas não tá tão ruim também. Não, a gente. Não é ideal, mas né? isso e não é ideal, não é o orçamento americano, mas ainda vai sofrer alguns cortes, porque ainda vem agora a questão da lei orçamentária anual. Mas a gente está trabalhando para que um corte seja mínimo. Né? Então a gente conseguiu aí, vamos dizer, num período aí de 6 meses de trabalho, 618 milhões, né, para essas áreas todas, né, tecnologias convergentes e habilitadoras. Então a gente tem essa preocupação, a gente está fazendo parceria com várias outras organizações, vamos dizer assim. A gente não pode revelar ainda porque está negociando ainda, mas... Mas nenhuma, um segredo para ver se... Não, na realidade a gente trabalhando com a Apex... pelo menos um, né? Trabalhando com a Apex, por exemplo... A gente não vai entender, não adianta você falar. Pode falar que ninguém vai saber o que você tá falando. Pode revelar. Agência de promoção e exportação, né, do Brasil. Então a ideia é que as empresas da tecnologia tenham uma plataforma para exportar para outros países. Né? Então é um órgão do governo. Né? A gente está conversando com o Senai, está conversando com o Sebrae, para poder ajudar os laboratórios, todo o Brasil. Né? A gente coordena... toda uma rede de laboratórios em várias universidades do país e também para poder dar um apoio para esse pessoal todo, também que o Sebrae já topou e vai ajudar a gente a manter essa questão de eles poderem usar, vender o serviço deles, laboratório, e ter aí um desconto de até 80% via Sebrae-Tech, por exemplo. Olha, a última pergunta, por exemplo, muito se escuta falar que os nossos grandes doutores não ficam no Brasil, os grandes pesquisadores, por falta de incentivo. Cada vez mais estão indo embora, né? Isso é verdade? Você que trabalha no Ministério, isso é uma verdade absoluta? Isso vem acontecendo. Obviamente, o Brasil não tem o melhor, como é que fala, ambiente, né, propício para se fazer para fazer ciência no geral, assim. A gente precisa também fazer ciências mais aplicadas também. Né, mas a ciência básica é importante, mas a ciência aplicada deve ser melhor, porque a gente tem uma indústria pujante que deve ser suportada. Mas assim, eu acredito que sim, tem muita gente indo para fora, conseguir qualificações diferentes, né, assim como eu fiz, assim como eu saí da graduação e fui direto para o doutorado, né, na Inglaterra. Você saiu da graduação e foi para o doutorado? Sim, fui direto para o doutorado. Fiz doutorado. Achei que nem era possível isso. Então, muita gente acredita que não é possível. Aqui, só com quem manja aqui, consegue dar esse pulo, ó. Até aqui, ó. Esse Cuca no pulo. lance. É isso aí, né, cara? Mas realmente, sim, é uma realidade, infelizmente mas a gente também tem que pensar o seguinte, né? A gente nasceu num país e a gente deve lutar por esse país. Né? Então, é importante que a gente tente se posicionar, né? Como você falou, né? Para poder trazer o protagonismo para esse país. Tá cortando nós, ó. Mano, é que já é 2 horas, 2:01. Olha o Marcos já pronto pra entrar. Max Acabou, aí, tá encerrou. pronto, meu velho Leandro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, né? Prazeraço. Tu viu, Prazer Leandro, todo que meu. agora tu não tá só mais assim na Folha de São Paulo, agora tu tem um programa do avesso no teu no teu currículo, né? Eu acho isso muito legal. Qual é o teu LinkedIn pra galera achar? Lá tem artigo, você falou? Sim, é Leandro Aberti, LinkedIn. Facinho? É fácil. Leandro Aberti. Procura Leandro Antunes Berti no LinkedIn que acha. E o do Facebook é Nano Segurança, não tem o cedilha, né? Então é Nano Segurança com 2 S. Tem artigo, tem bate-papo com a galera lá? Tem artigo, tem bate-papo, tem várias informações, várias novidades da área da nanotecnologia. Tem... E aqui a pessoa quer dar um presente de Natal legal pro filho, assim, de 12 anos, dá o teu livro, né? Dá o meu livro, por favor. O guri vai estar Acho bem. já começa Importante. educando direito. Não, todo mundo vai entender tudo, né? Com certeza. Obrigado, Leandro. Valeu. Muito obrigado. Até amanhã no Abraço avesso. pra vocês. Nano, Obrigado. beijos pra você. Obrigado. Sou Flávio Spiller Júnior, adoro o programa do Avesso.